Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2011. Isaac semeou naquela terra. E naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoou. Amém? Por gentileza, sente e, por favor, pegue a sua Bíblia. Abra em 1 Reis 17, do 2 até o 16. Nós vamos ler. Primeiro Reis 17, capítulo 17, versículo 2. E vamos ler até o 16. Nós vamos analisar 3 situações e entender a direção de Deus. Pegar o entendimento, receber certamente, para poder continuar confiando, insistindo, avançando, dando impulso, né? Que é fundamental. Ousadia, impulso. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. E ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se, por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, porque não era o Deus dela, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro, um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim, para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa, faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na panela não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi, fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família. Pois a farinha na panela não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Ok, paramos aqui. A primeira passagem, o Senhor manda que ele vá para um riacho e garante a ele que vai alimentá-lo. E lá ele teria água e o Senhor mandaria o alimento.
A forma que Deus usou para abençoar Elias é bem inusitada, é estranha. Causa uma estranheza. Não é comum. Couve é urubu. Urubu se envolve com carniça. Carne apodrecida. Você vê que Deus tem formas de trabalhar na vida das pessoas. E a Bíblia ainda fala sobre isso. A sua multiforme maneiras. Ele tem várias maneiras de trabalhar. São múltiplas as formas de Deus trabalhar. Por isso que quando uma pessoa, ela anda com Deus, ela não anda com a religião, ela não anda com o pastor, com o bispo, a bispa, ele anda com Deus. Quando ela anda com Deus, ela confia que ela está temendo a Deus, buscando a Deus, e seja lá o que está acontecendo, ainda que cause estranheza, que seja algo diferente, que parece que eu não estou entendendo, eu vou confiar. Elias podia, como muitas pessoas, quando Deus está trabalhando, bom, você vai mandar, eu vou mandar comida para você, os corvos vão levar comida para você. A pessoa quer dizer, não, eu quero ser abençoado, mas não dessa maneira. Dá para o senhor mandar uma águia? Não sei. Alguma outra coisa? De uma outra maneira? Dá para o senhor criar de outra maneira? Me abençoar de outra forma? O que nós temos que entender é que não importa os meios que Deus usa para abençoar a vida de uma pessoa. Se Ele está te abençoando, se Ele está usando aquela situação, aquela coisa, ou sei lá o quê, e a bênção está chegando, cabe a pessoa confiar, não questionar, descansar e pronto. De manhã e à tarde, chegava comida, chegava bênção. É assim que você tem que olhar. E o meio usado eram corvos, urubus. É bem estranho. Mas foi a forma que Deus usou para abençoar Elias. Então, quantas pessoas que quando Deus está agindo em favor delas, elas não querem aceitar o método de Deus, o jeito de Deus trabalhar. Acontece que quando você passa a andar com Deus, você tem que confiar em Deus, descansar nele e aceitar a sua forma de trabalhar, as suas formas de trabalhar. Se Deus quis usar, que Ele podia ter usado o que Ele quisesse, Ele quis usar urubus para levar comida de manhã e à tarde para o Elias, para levar bênção lá para o Elias, foi o que Ele quis usar, isso é foi a forma dele trabalhar, Ele é Deus e Ele age do jeito que Ele quiser. E se eu ando com Deus e Ele está me abençoando, não importa de que maneira. Está entendendo isso? Se é bênção que está chegando até você, se Deus está usando esse meio, confie, Ele sabe o que faz. Confia porque Ele sabe o que faz. Então, penso que o primeiro entendimento, a primeira coisa que cada um tem que entender, é não questionar a forma de Deus trabalhar. Não questione. Não fique querendo escolher e dizendo, Senhor, sabe, o Senhor podia usar outra coisa, fazer de outro jeito? Deus é onisciente. Ele sabe o futuro, Ele sabe o que você não está vendo, Ele sabe tudo. O que importa é que você seja abençoado. E se Deus usou um método diferente,
que até parece estranho, mas é bênção que está chegando até você, então desfruta dela e confia. Não questione a forma de Deus trabalhar. Não faça isso. Se Deus quis usar urubus para levar bênção, comida de manhã e à tarde para Elias, foi o que ele quis usar. Importa que todo dia, de manhã e à tarde, Elias estava sendo suprido. Estava ou não estava? Não chegava o suprimento, não chegava o cuidado, a provisão. A provisão estava chegando. Isso que importa. Ah, mas eu queria que fosse diferente, não queria que fosse assim, eu queria que... Escuta, cada tempo é um tempo. Cada hora é uma hora, é uma forma de Deus agir. Ele tem uma forma de agir. Importa que a provisão estava chegando. Dá uma olhada e vê o seguinte. A provisão está chegando. O cuidado de Deus está aí. Você está vendo Deus te suprir. Deus mandar o socorro. Não importa se é por meio de urubu. Ele está mandando. Muitas vezes Deus experimenta a nossa fé. Nas mínimas coisas. E às vezes o orgulho, a dúvida, os questionamentos saem na frente. Quando deveria a pessoa olhar e dizer, peraí, Deus está provendo na minha vida. Deus está provendo. Se Ele está usando um método diferente, não sei, ou algo trabalhando de uma maneira que não era bem o que eu esperava, você tem que olhar qual o resultado disso. De manhã e à tarde chegava bênção na vida de Elias. Ele estava sendo suprido. Diga, Elias estava sendo suprido. Elias estava sendo suprido. Então, se era por meio usando um meio bem estranho, Elias estava sendo suprido. E é isso que importa. Se a bênção está chegando na tua vida, e Deus está usando algum meio, algum método, algum jeito, alguém, sei lá, um meio diferente, tira o olhar do urubu e coloca na provisão. Entendeu? Tira o olhar do urubu. Do corvo. E olha que a provisão está chegando. Não importa como ela está chegando. Com água, você fica... Sem água, você não fica muito tempo. Você não vai sobreviver muito. Agora, se faltar só comida, ok, mas sem água não dá. O riacho secou. E às vezes, nós chegamos num momento da vida em que o riacho da vida da gente também seca. Uma situação acontece, uma porta se fecha. E é natural que às vezes nós olhamos meu Deus, será que eu estou em pecado? O que é que eu fiz errado? E agora? Às vezes a primeira coisa, meu Deus, secou o riacho, o que eu vou fazer? Aqui no caso do riacho, ele secou e vem ao nosso entendimento que era para ele seguir. Elias não tinha pecado, era nada disso, era para ele seguir. Às vezes a gente fala muito essa frase, e de tanto falar ela perde poder. Fica comum. Porque tudo que você se acostuma, talvez você não consiga mais ver graça naquilo.
Mas é uma verdade. Se uma pessoa anda com Deus, quando uma porta se fecha, outra vai se abrir. Sem dúvida nenhuma. Uma porta não se fecha sem outra se abrir. Uma outra vai se abrir. O riacho secou. E muitas vezes é necessário que o riacho seque para você seguir e ir viver outras coisas. Senão você fica ali. É bem cômodo. Todos nós temos uma tendência a gostar da zoninha de conforto. Está confortável? Tá bom assim? Dá para levar. Muitas vezes Deus nos empurra para coisas maiores. Quantas vezes Deus está empurrando a pessoa para viver outras coisas e ela não está entendendo? Quando o riacho secou, o Elias foi seguir. Ele foi para viver outras coisas. E abençoar, por exemplo, essa mulher, e já vamos falar dela, a viúva. O riacho secou. E aquilo foi bom para o Elias. E às vezes o riacho seca na vida da gente. Uma situação acontece e de repente a pessoa entra em desespero. Mas não é esse o espírito que Deus espera que reine na tua vida. Se o riacho seca, se o riacho secou, se uma porta se fechou, se algo não aconteceu, vai acontecer coisas maiores. Às vezes Deus está nos empurrando para viver coisas bem maiores, bem diferentes, para ousar, para viver experiências novas, para crescer, porque você não cresce. Os corvos trazem comidinha para mim de manhã à tarde. Eu tenho riacho, tenho água à vontade. O que mais que eu preciso? Para quem não tem muita ambição, tá bom assim. E às vezes Deus empurra a pessoa para viver coisas maiores. E é necessário muitas vezes que o riacho seque na vida da pessoa para ela poder seguir. Senão não segue. Mas quando ele seca, muitos se apavoram. E agora, o que eu vou fazer? E eu vejo nessa passagem e na minha vida, na vida de muitas pessoas que já cruzaram o meu caminho, que muitas vezes, olha, muitas situações eu já vi dessa maneira. O riacho secou e era Deus empurrando a pessoa para viver um milagre maior. O riacho secou, era Deus empurrando para ela viver milagres maiores. Então, nesse momento, deixa essa mensagem entrar no seu espírito. Se o riacho secou na sua vida, respira, calma, mantenha calma. Deus está te empurrando para coisas maiores. Você vai viver coisa maior. Não vai ficar assim. Tira da cabeça, eu pequei, eu entristeci, acho que Deus está tratando comigo nisso e aquilo. Olhe de uma outra maneira. Deus está me empurrando para viver coisas maiores. Deus está me impulsionando a viver coisas maiores. Porque, às vezes, tem gente que ele vai se acomodando naquela vidinha, naquele cinto, naquele ritmo. E Deus quer te dar mais. E, sendo assim, muitas vezes é necessário e eu já vivi isso várias vezes na minha vida, do riacho secar, e posso lhe afirmar que todas as vezes que ele secou, era para eu enfrentar desafios maiores, e abraçar coisas maiores e viver coisas maiores. E é mesmo. E isso é bom. Porque se você não dá
passos de fé, você não vive coisas maiores. Sempre será assim, dando passos de fé, saltos de fé, que você vai viver mais em Deus. Deus não nos quer acomodados e conformados no mundinho. Deus pode nos dar mais. Deus quer dar mais para você. E sem dúvida nenhuma, há situações que vêm na vida da gente que não tem, com o único intuito de te empurrar para frente para viver coisas infinitamente superiores em Deus. Quando o riacho secou, ele foi. E o Senhor disse, vá para Sarepta. Lá tem uma viúva que vai te alimentar. Eu acho vejo isso como muito interessante, porque você vê que Deus, ele estimula a pessoa a manifestar a fé para poder abençoar a vida da pessoa. O Elias foi até uma viúva, ele não chegou lá com a cesta básica. Uma cesta bem bacana, olha, sua viúva vem aqui apoiar a senhora, etc. Ele chegou na vida daquela mulher, no momento em que ela estava pegando uns gravetos para fazer o último bolinho com um pouquinho de farinha e de azeite que ela tinha. E ela estava o espírito dela já estava dominado pela morte. Ela estava entregue ao problema. E quando ele chegou lá, que ele pediu para ela um pouco de água, ela disse, foi buscar, ele falou, traz um pedaço de pão também. Disse, eu juro pelo teu Deus, que a tua serva não tem nada em casa. Inclusive eu estou aqui pegando esses gravetos para ir para casa fazer um bolinho com um restinho de azeite e de farinha que eu tenho. Para poder fazer um bolinho, comer, eu e meu filho e morrer. Acabou para nós. Acabou, não tem o que fazer. Ela estava no limite e ela estava totalmente entregue ao problema dela. Totalmente. Sabe quando a pessoa chega num limite e ela se entrega mesmo? Acabou, não tem o que fazer, é o fim da linha. Acabou. Agora acabou. Exatamente assim que ela estava. Acabou. Porque eu não tenho o que fazer. Eu não tenho comida em casa, eu não tenho o que fazer. É comer o que tem, que é isso aqui, e morrer. Acabou. Então agora acabou. Aí chega um homem pedindo para ela fazer primeiro para ele. Aquela era a porta que Deus estava abrindo de vitória para ela. Que ela podia rejeitar. Era o Senhor motivando ela a manifestar a fé. Porque é exatamente isso. Ele não chegou com a cesta básica, nem um saco de dinheiro para que ela pudesse viver um bom tempo. Chegou ali dando a ela a oportunidade dela manifestar uma fé no Deus de Elias, no Deus vivo, porque o Deus dela não estava fazendo nada por ela, porque ela mesmo deixou bem claro, o teu Deus não era o Deus dela. Deus dela não estava fazendo nada por ela. Isso significa o quê? Vamos abrir. A fé dela não está mudando nada a vida dela. Nada. A fé que ela estava manifestando. Ela agora tinha que mudar aquela fé. E ela tinha que agir a fé de uma forma ousada, porque ela tinha um filho, não era só ela. Ela ia fazer um pedacinho, um pouquinho de bolo, um bolo que daria para fazer lá com aquele pouquinho de azeite e pão, e farinha, aliás, desculpe, e fazer um bolinho, que era para ela e o filho morrer, comer e morrer. Porque era a única coisa, a última, não tinha mais nada em casa.
Então vamos fazer, vamos morrer, acabou. Aí ela é motivada a usar a fé. Crê. O que ele falou? Não tenha medo. Quer dizer, confia. Não tenha medo. Fica segura. Vai lá e faz primeiro para mim. Isso é bastante desafiador. Porque ela era viúva, não tinha marido, tinha filho. E sabia, na lógica, dentro do que é natural, que ela tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha, que era o que ela ia fazer, ia comer com o filho e esperar a morte. Ela chegou num limite. E o espírito dela estava dominado pela derrota. E agora chega alguém e lança sobre ela uma fé, um desafio, para ela fazer primeiro para ele. E aquilo era crer. Ela tinha que crer no que aquele homem, naquele homem que era um homem de Deus, estava falando. Então ela tinha que crer na palavra do Senhor. Porque o Elias ali era o Senhor. Era a representação do Senhor para mudar a história dela. E ela podia ter rejeitado aquilo. Ali era Elias lançando sobre ela. Agora, minha senhora, é o seguinte, é tudo ou nada. Ou a senhora lança a fé, faz primeiro para mim, não tenha medo. Porque eu garanto a senhora. Está aqui, ó. A farinha da panela, porque assim diz o Senhor. Não tenha medo. Pode ir lá e fazer primeiro para mim. Porque eu garanto a senhora. Porque assim diz o Senhor. A farinha da panela não vai acabar, nem o azeite. Manifesta a fé. Ouça aqui agora. Porque a senhora não vai morrer, não. E agora? Duvida? Faz o bolinho para si, espera a morte? Ou reage? Reage. Tem uma atitude ousada. Muda a fé. Toma uma atitude corajosa. O que eu faço? Inteligente. Abraçou, bebeu daquele espírito. Pegou aquela fé que estava sendo lançada sobre ela, possuiu. E foi lá e fez como o Senhor, usando Elias, estava orientando ela. Resumindo, ela não morreu, o filho, a família não, eles não morreram, a farinha não acabou, o azeite não acabou, continuou ali abundante até que chovesse sobre a terra e aí outros meios viriam. Até então, acabou a derrota, aquela miséria, aquele espírito de morte que tinha entrado naquela família, de miséria, de derrota. Mas como? Naquele momento em que era o fim, e para ela era o fim, e não tinha mais o que fazer. Ela reagiu e manifestou uma fé diferente. Você está entendendo isso? Você vê que quando uma pessoa ela reage, ela chegou no limite, ela chegou numa situação, não há o que fazer, meu Deus. Mas é lançado sobre ela um espírito diferente, uma fé. Diferente do que ela estava acostumada a manifestar. E ela manifestou, e certamente pela primeira vez, uma fé ousada no Deus de Elias. O que é que aconteceu? A vida dela mudou. Aquela situação foi totalmente revertida. A mulher que estava entregue à morte, viveu, continuou vivendo, abundante, acabou a miséria, acabou a fome, acabou a derrota. E a derrota só vai sair da vida de uma pessoa, a miséria, a decadência, a vergonha, quando realmente ela tem uma atitude diferente. Porque quando nós falamos ontem sobre o paralítico, o mendigo paralítico, atitude ele tinha. Ninguém pode negar que ele não tinha. Atitude ele tinha. Então atitude muita gente tem.
Só que atitude que não muda a vida da pessoa. Atitude ele tinha. Gente, para ajudá-lo naquele espírito, naquele tipo de atitude diária, ele tinha. Mas era para quê? Para ficar do jeitinho que estava. Ir para o templo ele ia. Mas qual era a visão dele de ir para o templo? Curar, ser curado, liberto, transformado, prosperar? Não, pedir esmola. Pedir esmola. Ele tinha gente para ajudá-lo? Tinha. Tinha sim. Mas para quê? Para levar ele para lá. Para fazer o quê? Para pedir esmola. Então, atitude tem gente que tem. Inegável. Atitude tem gente que tem. Só que atitude que não muda a vida dela. Não muda em nada. Aquele homem tinha atitude? Tinha. Botava força, levantava, ia, a gente levava, etc e tal. Ficava ali o dia inteiro. Mas para quê? Para ficar na mesma situação. Acomodado aquele mundinho, aquela vidinha, aquele sistema, aquele estilo de vida. Quando passou 2 homens com outra fé, um outro espírito, lançou sobre ele, ele pegou, a vida dele mudou. Essa mulher estava entregue à morte quando chegou Elias e lançou sobre ela um outro espírito e ela bebeu, a vida dela mudou. O Pedro e João deram prata, ouro, esmola pro aleijado? Mendigo? Ele não deu. Lançou sobre ele um outro espírito. O Elias levou a cesta básica, suprimento para a viúva aqui? Também não. Mas lançou sobre ela um outro espírito. E quando o espírito muda, a fé da pessoa muda. E ela manifesta, ela tem uma atitude, porque tem que ter atitude. Você não adianta só ouvir, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Que adianta dizer eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Você tem que manifestar, você tem que agir. Agir. Tem que agir. Atitude, ação, coragem, movimento. Tem que ter. Senão não vai. Senão não anda. A farinha não acabou. O azeite também não. A miséria acabou. Não estava uma miséria naquela casa? Acabou ou não acabou a miséria? Acabou a miséria. Tinha um espírito de miséria ali. E de morte também, porque aquela mulher, ela se entregou à morte. Ela falou, eu vou fazer e eu e meu filho vamos esperar a morte. Porque na cabeça dela era o fim. Para muita gente é assim. Quando ele chega num limite, um beco sem saída, ele olha e fala, meu Deus, acabou para mim. E se entrega. Mas quando a pessoa decide mudar aquela visão, aquele espírito e reagir diferente do que ela estava em outra direção, diferente daquela que ele estava seguindo, que ela estava seguindo, o resultado da vida dela muda. Então, eu posso lembrar a história de Ana, que por anos ia no templo, chorava, voltava para casa do mesmo jeito. O marido, com dor, apaixonado, ia lá, oferecia uma porção dobrada de sacrifício por ela. Não mudava nada. Penina continuava, a rival dela tendo filhos. O sacrifício dobrado do Eucana não mudava, porque era o Eucana que fazia. E ela chorava, e voltava, anos a fio. Até que num ano, ela mudou. Ela fez um voto, ela teve atitude. Aí quem fez um voto de sacrifício, quem sacrificou foi ela, não foi só o Eucana, o marido. Quem agiu diferente foi ela. O que aconteceu? A história dela mudou. No outro ano ela estava lá com Samuel, com o filho que ela tanto queria. Então, não adianta. Você tem que deixar entrar no espírito o seguinte. Se você um dia manifestou uma fé viva, você venceu. Se você parar de manifestar, você para de vencer.
Entendeu? Se você se acomoda, você para. Se você se habitua a viver uma vidinha sossegada, acomodada, sem grande atitude, sem grande movimento, sem encarar desafios, entendeu? Sua vida também vai estagnar. E tudo que para de crescer, retrocede, diminui. Vai diminuir. Parou de crescer, começa a diminuir. É inevitável. Se você nunca manifestou uma fé viva, se você já manifestou fé natural, religiosa, emocional, nenhuma esse tipo de fé não leva a pessoa a resultados satisfatórios ao que ela quer. Não leva. Certamente essa mulher tinha uma fé. Ela tinha um Deus, ela tinha um jeito uma forma de crer. Como o mendigo que ia todo dia para a porta do templo. Então, quando a pessoa muda, ela muda a visão dela para as coisas, em relação às coisas. Aquele tipo de atitude que ela tinha sempre, ela agora reage de forma diferente. O resultado na vida dela vem. Sem dúvida nenhuma. Acabou a miséria, acabou o fracasso, mas ela teve que agir. Sem dúvida nenhuma, coloca isso na sua cabeça. O cristão, Deus espera que o cristão tenha atitude. Deus não nos chamou para cruzar os bracinhos, ficar esperando alguma coisa cair do céu. Ele vai derramar bênção sobre você. Mas você vai agir e vai vencer. E vai atingir o seu objetivo. O Pedro e o João não deram esmola. Lançaram a fé. E é isso que Deus está lançando sobre você. Uma fé viva para você manifestar. O Elias não chegou com cesta básica. Ele não foi lá na melhor, não, eu vou para lá, vou passar no Pão de Açúcar, comprar a melhor cesta básica. Fazer uma cesta básica, essa mulher de primeira. Ele não chegou com nada disso. Ele chegou lá estimulando ela a ter uma atitude ousada. E muitas vezes Deus está esperando isso do seu povo. Ousadia, coragem. Porque ela teve que ter muita ousadia, muita coragem. E agora? É tudo ou nada. Ou eu ajo, eu pego essa fé, ou eu morro mesmo. O que você vai fazer? Vai ficar do mesmo jeito ou vai mudar a fé? Porque meio termo não vai. Vai ficar do jeito que está ou vai mudar a fé? E vai decidir no seu espírito. Eu vou ser uma pessoa, um homem, uma mulher que pratica uma fé viva e vai viver resultados na vida. Eu vou lutar. Eu tenho que lutar. Eu vou lutar. É hoje, amanhã. Eu vou insistir. Eu vou persistir. Eu vou colocar força naquilo que eu quero. Eu quero vencer. Eu quero mais da minha vida. E eu vou fazer o que é preciso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho um filho, mas a fé foi lançada sobre mim. Eu vou fazer esse bom nome de Deus primeiro. Eu vou agir. Deus está me impulsionando, eu vou agir. É para eu ter uma atitude ousada? Eu vou agir. É para eu manifestar uma fé diferente? Eu vou manifestar. É momento de eu ter uma atitude diferente na minha vida? Porque essa mulher teve atitude. E uma atitude diferente. Ela podia ter rejeitado o espírito que foi lançado sobre ela. Mas ela possuiu. E Deus espera isso sobre a tua vida. Ele está lançando sobre a tua vida e espera essa reação, essa atitude de você. E quando uma pessoa está na bênção, quando ela está na bênção, a coisa na vida dela anda. Só lembrar de Jacó. Por 10 vezes o Labão mudou o salário dele para prejudicar ele. E as 10 vezes ele saiu por cima. As 10 vezes ele saiu por cima. E quando ele chegou lá, ele chegou com a mão na frente e outra atrás. Quando ele saiu, ele estava mais rico que o Labão. Ele estava mais rico do que o Labão. Então, às vezes, a pessoa, ela tá vivendo um momento de pressão, de perseguição, de dificuldade, de aperto. E aí ela se envolve com aquela situação. Deus não quer que você se envolva com a situação. Tira o olhar disso e coloca na vitória e toma a atitude que Deus espera. É isso que Deus espera. Por 10 vezes Labão
mudou o salário do Jacó para prejudicar. E as 10 vezes, ele deu a volta por cima. Então levanta, pode levantar quem quiser contra você. Você tem que entender que daqui a pouco você está mais do que ela. Você está além. Entendeu? Se ele hoje é teu chefe, é tua chefe, você tem que ter certeza no teu espírito. Eu vou passar essa criatura porque o meu Deus é maior. Eu vou. Hoje, às vezes as pessoas se envolvem com o momento delas. É um momento difícil. Ela teve má notícia. Algo difícil está acontecendo. Não se envolva com isso. Foca na vitória. Toma atitude ousada. Em nenhum momento eu encontro na Bíblia alguma passagem que em tempo de crise Deus levou o seu povo a se acomodar. Vamos lembrar do Isaac. O que Deus mandou ele fazer na terra da fome, na terra da miséria? O que Deus mandou ele fazer? O que, minha gente? Semear. Mas, Senhor, ele podia ter dito, tem gente morrendo de fome aqui. Povo, é miséria para todo lado, meu pai. Olha aí, meu pai, não pode, não dá. Não, ele não falou nada disso, não. Na terra da fome ele ficou rico. No lugar da perseguição você é cabeça. No lugar, na situação, no lugar onde você foi envergonhado, Deus te exalta. Entendeu? Aquela situação que de repente não deu certo naquele momento, Deus vira. Então, de repente, você está hoje vivendo um momento de crise, de dificuldade, e a ideia é melhor parar, estagnar, retroceder, não tem o que fazer. O que Deus está dizendo? Agora que você vai agir. A mulher não tinha mais nada, era hora, vou comer e morrer. O que Deus falou? Através de Elias, haja, minha filha. Haja. 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 E quando o salário do Jacó era mudado? Era para ele baixar o espírito e pensar, não dá mesmo aí. Ó. A hora que eu começo a crescer um pouquinho, olha o que ele faz comigo. Ele dava a volta por cima e Deus honrava. A mudança do salário se revertia em vitória para ele. Às vezes a mudança de um sistema, mudança de alguma coisa, não sei, é para beneficiar você. Esse tem que ser o olhar. Essa é a ideia, esse é o espírito que Deus espera. Se o riacho secou, é para viver coisas maiores. É para seguir. Se você vive uma situação como a da viúva, ou sei lá, ou semelhante, situações como essas, difíceis, Deus está dizendo para você, nada de estagnação, nada de olhar para isso, nada de se acomodar. É hora de atitude de fé. Diga comigo, atitude de fé. Atitude de fé. Atitude. Diga, Deus espera. Atitude de mim. Diga atitude. Atitude de fé. Em nome de Jesus. Esse é o espírito que Deus espera. Que domine a sua vida. Que você levanta a sua cabeça, levanta a cabeça. Direita os ombros. Olha como alguém que é cabeça, é vencedor. Ainda que um exército se levante, como diz o Salmo 27, você não vai temer, porque levanta para cair, minha gente. Não deixe o diabo colocar na tua cabeça que não vai acontecer, que agora você vai ser derrotado. É uma mentira. Se livra desse espírito. Se livra. Se mudou o teu salário como mudou o do Jacó, Deus reverte como reverteu o dele. A vida da Ana só mudou quando ela teve uma atitude diferente dos outros anos. A vida dessa mulher mudou quando ela teve uma atitude diferente. Então quando a fé muda, o espírito muda, a sua visão sobre as coisas muda, e você é ousado, você age. Chega, não vou me envolver com isso aqui não. Mas o que vai fazer? Eu vou fazer, eu vou seguir, eu vou agir. E Deus vai me honrar. Amém? Coloque-se em pé.